Você está em sua casa quando seu telefone toca, porém algo parece errado, pois o telefone diz que a pessoa do outro lado da linha é seu amigo, que morreu há 2 dias atrás. É sobre isso que falaremos hoje, sobre como derrotar uma chamada perdida. Agora vamos pro vídeo. O filme começa em uma festa, onde somos apresentados a Beth e seu amigo Brian. Logo depois somos apresentados a Lynn. Durante a festa, Beth e Lynn vão a um quarto para conversar sobre uma de suas amigas, que supostamente havia cometido suicídio. No meio da conversa, o celular de Lynn começa a tocar, e ela acha isso meio estranho, porque a música da chamada não era o seu toque de telefone. Quando pegam o telefone, elas veem que a chamada era de Jessie, a garota que supostamente havia se suicidado no lago de sua casa. Lynn aqui faz algo que não é nem um pouco recomendado por nenhum amante do terror, ela atende a ligação. Cara, se o número de um defunto toca em seu celular, eu não te recomendo nem a mais encostar nele. Joga essa coisa fora. E outra, se sua amiga havia morrido, por que então não deletar seu número de seu dispositivo? Ou no mínimo bloqueá-lo? Assim seria mais fácil conviver com o luto, e você não veria o nome dela estampado em seu celular toda vez que abrisse sua caixa de mensagens. Quando atende a ligação, Lynn escuta uma parada meio estranha, ela escuta sua própria voz gritando por socorro. É, meio bizarro, né? Dias depois, enquanto sai de uma biblioteca, Lynn começa a ter alucinações de figuras bizarras a encarando. Desesperada, ela liga para Beth e corre para a estação de trem, o que é algo que eu não recomendo. Porque se você realmente acha que está sendo perseguido por alguém, o melhor a se fazer é ir para um lugar público para conseguir ajuda e evitar que alguém te faça algum mal. Quando Beth corre até a estação onde Lynn está, ela a vê sendo arremessada em direção ao trem. Após o trem passar, Beth encontra o corpo de Lynn jogado ao chão. E embora Lynn já estivesse morta naquele momento, Beth vê a mão de Lynn, que estava decepada, realizando uma chamada. Após a morte de Lynn, começam a surgir alguns boatos de que outras pessoas também haviam recebido telefonemas de pessoas mortas, então dias depois essas pessoas misteriosamente haviam morrido em algum acidente. Brian então mostra a Beth a gravação de uma chamada que recebeu de Lynn na mesma noite em que ela foi morta, e também confessa estar vendo coisas. Em um ato de desespero, querendo convencer a si mesmo que tudo isso não é real, Brian atravessa a rua despreocupado com a vida, o que é uma bela mancada, pois depois de todos esses sinais que ele, Lynn e as outras vítimas tiveram, ele devia no mínimo buscar ser mais cuidadoso, como evitar ao máximo atravessar ruas movimentadas e andar perto de obras e outros lugares perigosos. Premonição nos ensina isso muito bem. Ele então não toma nenhuma dessas precauções e o prédio atrás dele acaba explodindo, o acertando uma barra de ferro bem no meio do peito. Curiosamente, suas últimas palavras foram as mesmas da gravação. A Beth vai até uma delegacia relatar aos oficiais suas suspeitas sobre a morte de seus amigos. Embora ela tenha sido tratada como louca, um policial em específico, chamado Jack, se interessa pelo caso. Nós então descobrimos que uma das vítimas do fantasma, que foi morta em um incêndio, era a irmã de Jack. Nesse momento em que 4 pessoas já foram mortas, Beth deveria ter sido um pouco mais esperta e ter trocado o número de seu telefone, ou até mesmo trocado de telefone, pois até onde sabemos, o fantasma se baseia em uma lista telefônica para encontrar sua próxima vítima. Sendo assim, se nenhuma das futuras vítimas possuísse o número de Beth, não haveria como o fantasma chegar até ela, e quando ela precisasse entrar em contato com alguém, ela poderia fazer isso por e-mail ou utilizando algum orelhão. Beth então não toma nenhuma dessas decisões, e naquela mesma noite sua amiga Taylor recebe uma ligação. Aqui nós já podemos notar outro padrão, que é de que quando você recebe a ligação, junto com ela vem a data e o momento que ela foi feita. Sendo assim, nós conseguimos saber o dia e o horário de nossa morte, então podemos ficar mais cautelosos e procurar maneira de se proteger até lá. Se manter escondido dentro de lugares como um quarto do pânico talvez não fosse a melhor opção, pois embora ele te impeça de ser morto por algum acidente, ele não irá te proteger caso o espírito viesse em pessoa atrás de você. A Taylor destrói seu telefone com a esperança de conseguir impedir sua morte. Porém, alguns minutos depois, elas conhecem um cara chamado Ted, que a convida para participar de um programa de televisão. Enquanto conversava com Ted, o telefone dele toca com a gravação da morte de Taylor. Sendo assim, nós conseguimos ver que, a partir do momento que você é pego pela maldição, ela conseguirá sempre chegar até você, não importa com qual dispositivo telefônico você esteja. Uma boa ideia seria se Taylor levasse sua gravação até alguns daqueles técnicos especialistas em sons. Assim, ele poderia analisar a gravação da morte de Taylor para ver se eles conseguem detectar algum outro barulho de fundo. Sendo assim, Taylor poderia receber uma pista do lugar em que sua morte iria ocorrer, e então evitar frequentar esses lugares. Ela então, ao invés de procurar por algum convento ou padre que possa ajudá-la, decide ir até o programa de televisão, onde acaba sendo morta ao vivo. Após sua morte, Beth recebe uma ligação, indicando que ela será a próxima na lista do fantasma. Se ela tivesse trocado seu número ou jogado seu celular fora desde o início, nada disso teria acontecido. A Beth e o policial Jake decidem rastrear as ligações para saber onde tudo começou. Descobrem que a primeira pessoa a receber a chamada foi uma mulher chamada Mary, que no momento da ligação estava no mesmo incêndio que a irmã de Jake foi morta. Querendo procurar por respostas, eles decidem ir até o hospital onde supostamente tudo começou. E embora seja uma boa ideia querer descobrir a fonte de tudo, foi uma má ideia ir apenas os dois. Eles deviam no mínimo chamar mais alguns policiais para ir com eles. E ao invés de dizer que iriam até lá caçar algum fantasma, eles poderiam dizer somente que irão procurar pelo corpo de uma pessoa desaparecida. No hospital, a Beth encontra dentro da tubulação o corpo de Mary, agarrado a um telefone. Ela então deduz que dando cabo do corpo de Mary, ela iria de alguma forma acabar com a maldição. Uma ideia que por sinal é muito nada a ver. Após darem cabo
cabo do corpo de Mary, Beth volta para sua casa. Ela devia pelo menos ter passado a noite com mais alguém, para se certificar de que realmente está livre da maldição, mas ao invés disso deixa de passar a noite sozinha. De madrugada, Beth sente como se alguém de sua casa a estivesse observando. O policial Jake então bate em sua porta e diz que investigou novamente o caso e descobriu que a primeira ligação não foi feita por Mary, e sim por sua filha, Ellie. Sendo assim, era o espírito de Ellie responsável pelos assassinatos. Enquanto conversam, eles escutam uma batida na porta. Jack então resolve ir olhar pelo olho mágico, o que é um erro. Ele deveria ter gritado perguntando quem é, e se não houvesse resposta, eles sacariam na hora que se tratava do fantasma. Quando ele chega muito perto da porta, acaba sendo morto por uma facada no olho. O espírito de Ellie então invade a casa para matar Beth, porém o espírito de Mary vem ao seu socorro e bane Ellie de volta para o celular. O celular de Jack então começa a discar sozinho, reiniciando então a maldição. Uma Chamada Perdida foi um filme lançado em 2008, e eu até que curto ele, embora as críticas digam o contrário. Agora eu quero saber sua opinião. Você acha que essas dicas que eu passei pra você funcionariam? Comente aqui embaixo, sim ou não. Eu trarei mais vídeos pro canal sobre como derrotar filmes, por isso é importante que você se inscreva. E já que você chegou até aqui, assista meu último vídeo sobre como derrotar Jack, o Estripador. Aqui no canal tem vídeo 3 vezes por semana, então a gente se vê em breve. Até a próxima.